Quando o tarô começa com a carta do mago e não com a carta do louco, isso muda a jornada completamente, pois você entende que não se trata de um potencial, mas sim de uma ação consciente. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Arcano Tarô, você pode me chamar de Meire. E no vídeo de hoje eu trouxe para você a minha interpretação e uma análise do capítulo número 1, que seria a lâmina 1 Aleph, ou o arcano do mago. Se você não viu o primeiro vídeo aqui sobre os arcanos na visão de Gomebs, lá eu expliquei um pouquinho sobre alguns assuntos que podem ser muito interessantes para o restante dos vídeos que eu vou trazer aqui sobre esse livro. O livro em questão é Os Arcanos Maiores do Tarô, por Gomebs, seus simbolismos, suas iniciações e seus passos para a realização espiritual. Uma coisa interessante é que na visão de Mebs, o tarô ele não se inicia com a carta do louco, como já estamos acostumados a ver aí em vários decks. Ela realmente começa com a carta de número 1 Aleph, ou a carta do mago. Eu vou te convidar para você assistir essa série de vídeos que eu pretendo trazer aqui. O capítulo começa fazendo uma descrição sobre essa carta, que seria uma figura masculina em pé surgindo de um fundo em movimento, com uma mesa à sua frente que contém uma moeda, um cálice, uma espada e um bastão em sua mão erguida. Acima da sua cabeça vemos o símbolo do infinito. Eu achei essa imagem aqui na internet que representa, eu acredito que é a mesma lâmina que é descrita aqui pelo Maps. O interessante é que essa imagem ela não é meramente estética. Ela é um diagrama da realidade do funcionamento humano. O primeiro arcano apresentado aqui para a gente não é apenas o início de uma sequência simbólica. Ele é justamente o ponto em que a realidade se torna operável. É onde tudo começa. Esse homem descrito para a gente nessa lâmina, que seria um homem em pé entre o baixo e o alto, com objetos diante de si e um símbolo de infinito acima da sua cabeça, não representa apenas um personagem, mas um estado de consciência. Vamos entender aqui por que para o Maps o tarô começa com a carta do mago. Estamos acostumados com um tarô que começa com a carta número 0, que é a carta do louco, que fala sobre um potencial vazio, um potencial puro. Mas para Maps, esse começo ele é uma ação consciente. Por isso representado aqui com a carta do mago e não com a carta do louco. E isso revela uma diferença fundamental na hora de compreender o próprio caminho espiritual. Tem algumas coisas que não são explicadas no livro que eu fui atrás de entender para poder trazer aqui para vocês, tá? Porque eu acho que é bom contextualizar algumas informações, tá bom? Quando eu peguei esse livro para ler, eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada, porque eu estou super acostumada com livros de tarô que traziam sempre a carta do louco primeiro. E aí eu fui pesquisar para entender por que exatamente que o livro estava começando com a carta do mago. E a falta do louco no início não é um erro, né? Ela é uma escolha, pois é uma forma diferente de mostrar o caminho. Como eu já disse aqui, o louco ele representa, né, esse potencial puro, esse potencial vazio, uma possibilidade na jornada de alguém. Aquele passo cego em que você fecha os olhos e se joga. Muito bem descrito até como um tipo de caos criativo. Quando, por exemplo, uma pessoa simplesmente decide que vai largar tudo que tem e mudar de cidade e começar uma nova vida, sem se preocupar ali com o que pode vir a acontecer. A jornada do louco é o que nós chamamos de jornada de potencial, um percurso que começa naquilo que é indeterminado e vai aos poucos se estruturando. E colocar o mago no início no lugar do louco não é apenas uma divergência estética, mas sim uma divergência filosófica. Aqui o caminho ele não começa a partir do que pode acontecer, e sim do planejamento, da ação consciente. Eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu tenho que fazer. Não se trata de uma pessoa que se lançou ao mundo sem direção, mas sim de alguém que foi colocado diante de uma realidade e precisa aprender a operá-la. Isso é o que chamamos de jornada iniciática. Então, enquanto o louco é uma jornada de potencial, o mago é uma jornada iniciática. Se você não viu o primeiro vídeo aqui onde eu trago a introdução desse livro, dá uma olhada, porque lá eu explico um pouco desses conceitos sobre o que é a iniciação, né? Sobre como foi que todo o conhecimento oculto foi preservado na história até chegar o tarô nas nossas mãos. Enquanto na jornada de potencial você descobre quem você é,
Na jornada iniciática, você aprende a fazer. Você não tem que se conhecer, você já tem aquilo que precisa simplesmente para agir. Você só tem que aprender a manipular as coisas ao seu redor, a energia ao seu redor, para alcançar os seus objetivos. E quando você entende isso, quando você entende o motivo do tarô começar aqui com a carta do mago, e como isso muda completamente a jornada, isso também vai mudar até a forma como você faz a leitura do tarô. Não é para todo mundo que o mago vai surgir como um potencial iniciático, mas é bom você ter essa ciência de que o mago, ele também pode ser o início da jornada. E quando você entende isso, você também entende que o tarô deixa de ser apenas uma narrativa de desenvolvimento psicológico e se trata de uma narrativa de como operar a realidade. Se você estiver gostando do conteúdo até aqui, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like para poder isso me incentivar a continuar trazendo esse conteúdo aqui para você. Outra coisa que eu quero explicar antes da gente adentrar aqui no significado da lâmina 1 é o nome da lâmina, que se chama Aleph. Não é muito bem explicado aqui no livro o significado real dessa palavra ou a sua origem. E eu fui dar uma pesquisada e isso é muito importante, né, para você entender por que a escolha desse arcano para ser o primeiro. Nesse livro, Gomes associa o arcano 1, a carta do mago, à carta Aleph, que é mostrada aqui, né? Não sei se vou colocar do lado de cá ou do lado de cá, que é o símbolo que mostra dois polos e um intermediário. Entenda que esse símbolo não deve apenas ser entendido como um símbolo místico abstrato. Para compreender o verdadeiro significado, vamos voltar um pouco para entender a origem histórica da própria letra Aleph. Esse símbolo, ele não nasceu diretamente do hebraico. Ele, na verdade, veio de um alfabeto mais antigo, chamado de alfabeto proto-sinático, que depois deu origem ao alfabeto fenício. Nesse sistema mais antigo, as letras não eram abstratas, elas eram pictogramas, ou seja, símbolos associados a significados. Aleph, por exemplo, era representado pela cabeça de um boi. O termo Aleph significa literalmente boi ou touro. O boi na cultura antiga não era visto apenas como animal. Ele simbolizava força, potência, capacidade de trabalho e o princípio ativo da vida. Com o tempo, esse símbolo foi ficando estilizado até se tornar a letra fenícia, que depois veio dar origem à letra hebraica, veio a se tornar a letra A, ou seja, a primeira letra do alfabeto. Só que algo muito curioso, né, aconteceu ali nesse processo. Apesar da letra Aleph representar a força e a origem, no hebraico, Aleph é uma letra que não tem som. Parece que se torna um paradoxo profundo, pois a primeira letra, que representa o início de tudo, é silenciosa. Quando você leva isso para o tarô, você percebe que a carta do louco, ele seria basicamente aquele que postaria no Instagram falando: vou embora, estou me mudando para tal cidade. Ele vai avisar, ele vai gritar ao mundo a sua ação, porque ele está disposto a enfrentar o que a vida mandar no caminho dele. Enquanto o mago representa aquela pessoa que está agindo sem fazer alarde. Ele é silencioso e quando as pessoas assustam, a mudança já aconteceu. No ocultismo, isso é representado como se a ideia que dá início a tudo não é um som, mas um potencial ativo. Com isso em mente, vamos agora entender os três níveis da realidade. Entendendo o Aleph como uma estrutura da realidade, o Mebes afirma que ele representa uma estrutura composta por três elementos, dois polos e um intermediário, ou dois polos e um terceiro. E isso não é apenas representado ali na imagem do tarô, né, mas também própria letra hebraica. E essa estrutura representa uma ideia fundamental. A realidade não é construída pelos opostos, mas sim pela relação entre eles. E nessa parte nós entramos no conceito central do capítulo, que são os binários e as suas neutralizações. O texto basicamente vai mostrar que a realidade é percebida em pares, vida e morte, bem e mal, luz e sombra, espírito e matéria. Mas o texto também deixa claro que só esses pares, por si só, não resolvem nada, porque Mebs divide a realidade em três níveis: o plano mental, onde existem as ideias, o plano astral, onde as ideias ganham forma, e o plano físico, que é onde essas ideias se manifestam. O conceito central aqui é que nada surge diretamente no plano físico. Tudo primeiro passa por um processo, que seria ideia,
forma e manifestação. O astral nesse sistema não é um lugar místico distante, mas sim um campo onde a energia toma forma. O plano astral é o intermediário necessário entre a mente e a matéria. Um dos exemplos, né, que eu gosto sobre manifestação, eu gosto muito de lei da atração. Se você estiver envolvido nesse meio, você vai entender um pouco sobre como funciona materializar ou atrair coisas. E nós temos, por exemplo, no filme O Segredo, no livro também, que fala que não é só porque você imaginou um elefante na sala que vai aparecer um elefante na sua sala, né? Tem um processo entre você mentalizar e aquilo acontecer. E quando você interrompe o processo de manifestação, isso torna aquilo acontecer cada vez mais difícil, que é, por exemplo, a invenção da cadeira. Surgiu de uma necessidade, que é, por exemplo, você ter um lugar para se sentar que não fique tão perto do chão e ainda ter um encosto. Primeiro, aquilo surgiu de uma necessidade, uma ideia, lá no plano mental. Depois do plano mental, a necessidade da cadeira foi para o plano astral, que é quando a mente começa a imaginar como que aquilo poderia ser construído. Então a pessoa provavelmente foi lá e imaginou como poderia construir aquela cadeira, como ela poderia existir. Mas não bastou apenas imaginar como a cadeira poderia ser. Ela criou forma no plano astral, que seria o intermediário necessário, mas ainda assim não se materializou no plano físico. Mas é no plano físico que ela vai ganhar uma forma, pois ali a pessoa que teve a ideia, imaginou como poderia funcionar, ela vai conseguir construir o objeto da sua necessidade. Mas para poder fazer com que aquela cadeira, ele precisou usar materiais que já existiam, aquilo que já estava ao seu alcance. E esse é um conceito mostrado aqui nesse livro, que ele não criou a cadeira apenas vindo da ideia para o mundo físico. Ele utilizou algum material como a madeira, que já existia nas árvores. É a mesma coisa de se dizer que para criar ouro você precisa de ouro. Agora vamos para outra parte do livro que fala do homem como um conceito de manifestação. Porque o homem, ele reproduz essa mesma estrutura. Nós temos a mens, que é a mente, a anima, que é a alma, e o corpus, que é o corpo físico. A mente gera a alma gera o corpo, e isso significa que o homem, ele é o próprio sistema de manifestação. Então, o primeiro arcano não fala apenas sobre início, ele define uma lei. A realidade não é construída por uma oposição, e sim por uma integração. E nem você já ouviu aquela frase que diz que o corpo é mente, mas tem ali um intermediário que não costuma ser citado, né? Que seria a alma. Quando você entende isso, você percebe que o humano, quando ele está consciente, ele pode operar essa integração. E o mago é justamente aquele que compreende isso, não apenas como mais uma teoria. Ele é a própria prática. Ele tem o conhecimento e ele tem a ação. Lembre-se, o mago é o início ativo. Ele observa a realidade e age com ela. Então, resumindo essa parte, é como se Gomes explicasse aqui um conceito, acho que já muito conhecido no mundo alquímico, né? É que para você manifestar alguma coisa, você tem que utilizar algo que já existe. É basicamente também um conceito da lei da atração. Você só atrai mais abundância quando você já se sente abundante, porque você só consegue criar a partir daquilo que já existe. Então, agora, se nós olharmos para o mago como o primeiro da jornada, isso vai mudar a forma como você vai interpretar suas tiragens a partir de agora. Por exemplo, se alguém pergunta o que eu devo fazer agora e vier, por exemplo, a carta do mago, você pode levar ele para uma interpretação de início prático e ativo, pois ele vai representar o potencial e o talento já existente na vida do consulente. Não é apenas um salto de fé, é um passo consciente em direção a algo desejado. Ele mostra que a pessoa, ela não tem que apenas confiar no que pode vir a acontecer. Ela precisa confiar naquilo que ela já tem, naquilo que ela já conhece, nas suas experiências, nos seus conhecimentos, nas suas formações. Pegar aquilo que já possui e transformar aquilo numa ação consciente. Já tem todas as ferramentas que precisa agora, só basta agir. Não é apenas uma carta que vai dizer, você pode fazer isso. Mas é basicamente como se dissesse, você deve fazer isso. E você sabe que não precisa ter dúvidas, pois você já tem o que precisa. Transforme esse ouro em mais ouro.
Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e deixa aqui abaixo algum comentário para poder me incentivar a continuar trazendo os próximos vídeos. E me dizer qual foi a visão que você teve de trazer o mago como o primeiro nessa jornada. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a lâmina número 2, a sacerdotisa ou a lâmina Beth. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.